esqueci-me de trazer o colete antibala, não é? O colete antibala. Mas eu, infelizmente, eu pertenço a uma falange que acha várias coisas. Em primeiro lugar, eu acho que o conflito não tem solução atualmente. Eu acho que o Hamas, porque o problema neste momento entre Israel e o Hamas não é um problema entre Israel e a autoridade palestina. O problema entre Israel e o Hamas não é um problema territorial. Ao contrário do que se passa com a autoridade palestina. Porque quando a discussão é com a autoridade palestina, os temas são temas que você racionalmente é capaz de entender. É saber que fronteiras, como é que vai ser o acesso à água, como é que vai ser a divisão de Jerusalém, os refugiados palestinos, para onde é que vão? Vão para um futuro Estado palestino, para um futuro Estado... Ou seja, são assuntos racionais. No caso do Hamas, o problema é um problema ideológico. Quando você lê a carta do Hamas, que é muito pouco referida, mas a carta do Hamas é uma carta jihadista pura. Ou seja, é uma carta de não aceitação do Estado de Israel. Pura e simplesmente. Não aceita a entidade sionista. E na carta do Hamas, depois de prestar todas as vassalagens à Irmandade Muçulmana, a dizer que a luta é uma luta por Allah, etc., o Hamas faz referência aos protocolos dos sábios do Sião, que foi um documento forjado pelas autoridades czaristas em finais do século XIX para justificar a perseguição dos judeus na Europa, o que levou muitos judeus a emigrar, e muitos deles a emigrar para a Palestina. Aliás, o problema do conflito começa exatamente em finais do século XIX. E, portanto, o problema com o Hamas é um problema ideológico. E não é um problema que não tem solução. Mas o governo, quer dizer assim, o governo israelense também não é um governo radical? O governo de Israel é um governo que está cada vez mais radical. Esse governo? Esse governo. Esse governo. Esse é um governo... A melhor forma de responder a essa pergunta é dizendo que a esquerda israelita praticamente desapareceu. E praticamente desapareceu por um motivo. É que Israel retirou de casa em 2005. E não conseguiu a paz. Eu estive em Israel há 4, 5 anos. E lembro-me de perguntar a um jornal israelita: quando é que os senhores vão retirar da Cisjordânia? Ele olhou para mim a rir e disse: nunca. Depois do que se passou em Gaza, nunca. Nós retiramos de casa. Eles continuam a enviar foguetes. Nós nunca vamos retirar da Cisjordânia. Neste momento, eu continuo a achar que a melhor solução para o problema é aquilo que a comunidade internacional, ou seja, a União Europeia, a Liga Árabe, os Estados Unidos, dizem: 2 Estados para 2 povos, fronteiras seguras, fronteiras reconhecidas, soberanas, etc. Neste momento eu não acredito bem nesta solução, por razões, porque já não existe uma Palestina, existem várias. Existe uma Palestina em Gaza, do Hamas, existe uma Palestina na Cisjordânia da Autoridade Palestina. Em segundo lugar, porque Israel tem uma política de assentamentos que não tem fim. Existem 600 mil colonos na Cisjordânia. Enfim, grande parte destes colonos estão junto à fronteira entre Israel e a Cisjordânia. Mas mesmo assim, a construção de assentamentos é em si mesmo uma declaração de não aceitação do Estado palestiniano. Isto é um grande erro. Tenho muitos amigos judeus e digo-lhes: isso é um erro. É um erro, um desperdício. É um desperdício. Esse território será um território palestino. É um desperdício que estão a fazer. E por último, e talvez mais importante, porque e também não acredito, para terminar, que a solução passe. Portanto, não acredito nos 2 Estados, não acredito em 3 Estados, 2 Palestinas e um Israel, e também não acredito num Estado binacional. Nós tivemos experiências, no caso da Jugoslávia, o caso mais clássico, de que isso é o caminho para uma guerra civil. Mas então o que você acredita? Não acredito em nada. Vou abrir para o público uma tentação de fazer uma última pergunta, que é uma curiosidade pessoal, na verdade, porque
eles devem dialogar, mas eles partem de posições distintas. Porque um progressista, para citar Rousseau, acha que os homens nasceram aprisionados, livres, estão aprisionados em toda a parte. Um conservador parte da posição oposta, ou seja, as pessoas não nasceram livres de coisa nenhuma, nasceram aprisionadas. E é a sociedade, a civilização, que as liberta. E isso através de quê? Através de instituições como a família, como as igrejas, como as escolas, como a mídia, etc, etc, etc. Agora, que devem dialogar, é óbvio. E como eu te dizia, uma sociedade só de conservadores é um pesadelo, uma sociedade só de progressistas é outro pesadelo igual. E os conservadores aprenderam muito com os progressistas. No século XIX, o primeiro-ministro de Israel, um conservador, para o horror dos progressistas, concede o direito de volta às classes trabalhadoras. E, portanto, tem que haver este diálogo. Isto é como uma orquestra. Existe percussão, cordas, metais, etc. É preciso que exista isto tudo para que uma sociedade democrática possa funcionar. Ao contrário, é um pesadelo. Bom, queria agradecer as respostas todas, a conversa, e pergunto ao público se tem alguma questão chegando, a gente pode passar.